O olhar dos filhos. O que eles realmente veem? Você já parou para pensar que neste exato momento, o olhar dos seus filhos está filmando cada passo seu e arquivando isso para a eternidade? Em cada fase da vida, esse olhar muda radicalmente. O que para um bebê de 2 anos é proteção divina, para um adolescente de 15 pode parecer incompreensão. Se você não entender como o olhar dos filhos se transforma, você vai tentar governar um jovem com as ferramentas de uma criança. E é aí que a conexão se quebra. Hoje, vamos abrir as janelas de cada idade para que você saiba exatamente o que eles enxergam em você agora. Se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com um pai ou mãe que precisa de um norte hoje. Deixe seu like e se inscreva. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, onde equipamos líderes e famílias com metodologias práticas de governo e valores. Vamos começar do início, do 0 aos 3 anos. É a fase do olhar da fusão. Psicologicamente, o bebê não sabe onde ele termina e onde você começa. Ele te vê como uma extensão dele mesmo. Nessa etapa, o olhar busca sobrevivência. Ele não entende suas palavras, mas ele sente o seu rastro. Se você é presente, consistente e calmo, ele registra. O mundo é um lugar seguro. Se você é ausente, instável ou ansioso, a mensagem que ele capta é: o mundo é perigoso. O maior erro dos pais aqui é pensar: eles são pequenos, não entendem. Pelo contrário, eles sentem o rastro da sua energia antes mesmo de entenderem o que você diz. Nessa fase você não é um instrutor, você é a própria realidade para eles. Cada vez que você responde ao choro, cada vez que você acalma, você está construindo os alicerces da segurança emocional deles. Esse rastro de segurança é a base de todo o governo futuro. Um filho que se sente seguro nos primeiros anos será um adolescente mais aberto ao diálogo depois. É uma semente que você planta no berço e colhe para sempre. Lembre-se, o que você comunica com seu corpo, com sua presença, é muito mais poderoso do que qualquer palavra. Agora, vamos avançar para a fase de 4 a 6 anos, o olhar da admiração. É aqui que uma mudança poderosa acontece. O olhar dos filhos agora te vê como um gigante. Você é a resposta para todos os porquês. O pai se torna o herói que pode consertar qualquer brinquedo, e a mãe é a sábia que sabe curar qualquer machucado. Eles estão no centro do universo deles, e você é o sol que ilumina tudo. Mas ser esse herói é uma enorme responsabilidade de rastro. O perigo da perfeição mora aqui. Se você ensina que mentir é errado, mas eles te ouvem mentindo ao telefone para se livrar de um compromisso, o olhar deles, que é puro e atento, capta a incoerência instantaneamente. O pedestal começa a rachar, mesmo que eles não saibam expressar isso. É nessa fase que a tríade fé, arte e educação se torna fundamental. Você usa a arte, através de brincadeiras e histórias, para educar o imaginário deles. Contar histórias de heróis, de virtudes, de coragem, não é apenas entretenimento, é formação de caráter. E é aqui que se planta a base da fé. O olhar deles é puro, pronto para acreditar no que o governador da casa apresenta como verdade. Se você apresenta um mundo cheio de propósito, de valores, de algo maior, eles absorvem isso como a verdade mais fundamental. Essa admiração é a sua maior ferramenta de governo. Use-a com sabedoria, pois você está moldando o coração e a mente deles. Chegamos aos 7 a 9 anos, a idade do olhar do questionamento. O senso de justiça começa a nascer. Aquela admiração cega dá lugar a uma observação mais crítica. A lógica deles está se desenvolvendo, e eles começam a comparar o que você faz com o que você exige. O famoso porque sim já não é mais suficiente. Eles querem entender as regras, os motivos. O olhar deles agora busca coerência e limites claros. É aqui que eles começam a testar o governo para ver se a estrutura da casa é sólida. Eles vão testar o seu não. Se você diz não para um doce antes do jantar, mas cede depois de 5 minutos de insistência porque está cansado, a mensagem que eles recebem é: o governo aqui não é firme, a estrutura é fraca. E uma criança que sente que a estrutura é fraca
perde a segurança. Pode parecer um alívio ceder no momento, mas a longo prazo, você está minando a confiança deles na sua liderança. Apesar desse questionamento, eles ainda buscam desesperadamente a sua aprovação. Cada elogio seu é um tijolo na construção da identidade deles. Quando você elogia o esforço, e não só o resultado, você está ensinando resiliência. Quando você reconhece uma atitude correta, você está reforçando o caráter deles. Essa fase é um equilíbrio delicado entre manter a firmeza e nutrir a conexão com validação e afeto. É impressionante como o tempo voa e a lente deles muda, não é? No próximo bloco, vamos entrar na fase mais crítica, quando o olhar dos filhos começa a nos ver como vergonhosos ou ultrapassados. Como manter o governo na adolescência? Antes de seguirmos, eu quero te ouvir. Em qual dessas fases o seu filho está hoje? Você já sentiu aquela transição onde ele parou de te ver como herói e começou a te questionar? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Quero entender como está o rastro da conexão na sua casa. Então chegamos na segunda fase, a crise da percepção. É aqui que o olhar do seu filho começa a mudar de forma drástica, indo da rejeição aparente até um pedido silencioso de resgate. Essa é a fase que eu chamo de me solta, mas me segura. O olhar do seu filho, que antes era totalmente voltado para dentro de casa, agora começa a se virar para fora. Os amigos se tornam o centro do universo, mas não se engane. A base, o alicerce, ainda é o rastro de segurança que ele encontra em casa. Eles querem parecer autônomos, fortes, independentes. Mas quando a noite chega, quando as luzes se apagam, o cérebro adolescente ainda busca o conforto da infância. O maior erro que um pai pode cometer aqui é pensar: "Ah, ele cresceu, não precisa mais de mim", e se afastar. Na verdade, é o contrário. Ele precisa que você esteja lá, mesmo que ele finja que não. É nesse momento que você troca o controle pelo que eu chamo de governo compartilhado. Você para de apenas impor regras e começa a explicar o porquê delas. Você não está mais ditando. Você está preparando o terreno para a maturidade dele, construindo uma ponte para o futuro. E aí, dos 13 aos 15 anos, vem a fase mais temida. O olhar do cringe, da rejeição aparente. É quando o seu filho parece te olhar com crítica. Você se torna ultrapassado, vergonhoso, cafona. E eu quero te tranquilizar. Isso não é ódio, não é pessoal. É o processo natural de diferenciação. Ele precisa se afastar um pouco de você para descobrir quem ele é. É como um barco que precisa soltar um pouco a âncora para sentir a própria força contra as ondas. O segredo do governo nesse momento é se tornar um observador silencioso. Porque enquanto o adolescente finge que não te ouve, que não se importa com a sua opinião, na verdade, ele está te observando mais do que nunca. Ele quer ver como você reage à pressão, à provocação dele. Se você grita, se você perde a cabeça, ele perde o respeito. Simples assim. Mas se você mantém a sua postura, se o seu amor continua incondicional mesmo diante da rebeldia dele, você vence o conflito sem precisar levantar a voz. Eu me lembro da história de um pai que estava nesse exato furacão. Ele me contou que vivia gritando, tentando controlar o filho adolescente, e a casa era um campo de batalha. Um dia, ele decidiu mudar a estratégia. Parou de gritar e passou a servir. Se o filho o provocava, ele respondia com uma pergunta calma. Se o filho batia à porta, mais tarde o pai aparecia no quarto com um lanche, sem mencionar o ocorrido. O adolescente tentou de tudo para tirar o pai do sério, mas ele encontrou uma rocha. O que o olhar daquele filho registrou? Que o caráter do pai era inabalável. E isso gerou uma autoridade que nenhuma rebeldia, nenhum grito, nenhuma porta batida conseguiu derrubar. O respeito foi reconquistado no silêncio, na constância. Depois, dos 16 aos 18 anos, o olhar muda de novo. É o olhar da identidade e o teste final das regras. Eles estão na fronteira da vida adulta. E quando eles questionam as suas regras, não é porque querem destruí-las. É porque eles precisam saber se essas regras, se esses valores que você ensinou, aguentam o peso do mundo real lá fora. O olhar do seu filho agora busca coerência entre o que você fala e o que você faz.
É uma fase de um medo profundo de admitir a dependência. Eles precisam de você mais do que nunca para tomar as primeiras grandes decisões da vida. Mas o orgulho da juventude os impede de pedir ajuda abertamente. O seu papel, o seu rastro de governo aqui, é ser o porto seguro. Ele precisa saber, sem sombra de dúvida, que se ele falhar lá fora, se o mundo o machucar, a sua casa, a sua mesa, é um lugar de restauração e não de julgamento. É um hospital, não um tribunal. E é nesse caos que a tríade se torna fundamental. A educação emocional que o ensina a lidar com as frustrações e a fé prática, a confiança em algo maior, se tornam os únicos cabos de aço que conseguem segurar esse vínculo quando o mundo inteiro parece puxar o seu jovem para longe. Esses são os pilares que o mantêm conectado a você, mesmo quando ele está fisicamente distante. É uma batalha diária, eu sei. Às vezes parece que estamos falando com uma parede. Mas lembre-se, essa parede tem olhos e ouvidos que nunca desligam. Agora, eu quero te ouvir. Você já passou pela fase em que seu filho parecia ter vergonha de você ou começou a te rotular? Como você reagiu a esse novo olhar do seu filho? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua vitória ou seu aprendizado pode ajudar outro pai que está no meio do furacão agora. Chega um momento em que a vida dá um empurrãozinho e joga nossos filhos para fora do ninho. Seja na faculdade ou no primeiro emprego, eles finalmente sentem o peso do mundo real nos ombros. E é aí que a mágica acontece. O olhar deles, antes crítico, começa a mudar. Pela primeira vez, eles sentem na pele o peso que você carregou por todos esses anos. Aquela rotina exaustiva, as noites mal dormidas, as contas para pagar. Tudo aquilo que parecia invisível de repente se torna cristalino. É nesse ponto que as frases "meu pai tinha razão" e "minha mãe me avisou" começam a ecoar na cabeça deles, não como uma derrota, mas como uma revelação. Eles param de ver você como um opressor de regras, aquele que dizia não para tudo, e começam a enxergar um mentor. Alguém que já trilhou aquele caminho e tentou avisar sobre as pedras. O choque com a realidade transforma a rebeldia em respeito. Eles finalmente percebem que cada limite, cada bronca, era na verdade uma bússola tentando apontar para o norte. Aquele governo que você exerceu com tanto amor e firmeza na infância, agora floresce como uma amizade adulta, genuína e forte. O olhar deles se enche de uma admiração silenciosa. Eles não precisam mais dizer nada, você sente. Você sente que finalmente eles entendem. Eles veem o sacrifício, a dedicação e a gratidão começa a brotar, regando a relação de vocês com um novo tipo de afeto. Um afeto de igual para igual. E então, o ciclo da vida gira mais uma vez. E chegamos a uma fase poderosa, a fase do espelhamento, que geralmente acontece ali entre os 26 e 40 anos. É o momento em que seu filho ou sua filha se torna pai ou mãe. A grande revelação acontece no instante em que ele segura o seu neto no colo pela primeira vez. Naquele momento, o tempo para. O olhar dele agora busca o seu, e nessa troca de olhares, há uma clareza absoluta. Tudo faz sentido. Cada não que você disse, cada noite em que você insistiu para ele voltar para casa mais cedo, cada vez que você o fez arrumar o quarto, cada uma dessas ações, que antes pareciam tirania, agora são vistas como tijolos de proteção. Ele entende, com o coração, que você estava construindo uma fortaleza ao redor dele. Ele percebe que governar uma casa, educar um filho, é um ato de amor e de sacrifício diário. Nesse momento, a herança que você deixou se torna palpável. O rastro do seu governo será o mapa que ele vai usar para educar a próxima geração. Se você governou com a tríade da fé, da arte e da educação, você entregou a ele um manual de instruções, um caminho claro. A fé como o alicerce que dá sentido, a arte como as memórias que colorem a vida e a educação como o treino do caráter. Mas, se o seu governo foi baseado no caos, na negligência ou na ausência, você entregou a ele um labirinto, um quebra-cabeça sem peças, e ele terá que lutar muito para encontrar a saída. O tempo muda o nosso rosto, enruga a pele, traz cabelos brancos. Mas o que nunca muda é a marca que o seu governo deixou no coração do seu filho. Você se torna a voz interna
que o guia nas decisões difíceis, o conselheiro silencioso nos momentos de dúvida. Esse é o seu legado eterno. Agora, você pode estar pensando: ok, mas meu filho ainda é pequeno. Tenho que esperar ele ter 30 anos para colher esses frutos? A resposta é um sonoro não. Não dá para esperar o futuro chegar para construir um vínculo. A construção é hoje, agora, enquanto as janelas de oportunidade da infância e da adolescência estão escancaradas. É preciso agir enquanto o cimento está fresco. E como fazer isso? A solução está na tríade que mencionei: fé, arte e educação. A fé é o fundamento, é o que dá sentido ao sofrimento e nutre a esperança. Não é só sobre religião. É sobre ter uma base de valores que sustente a família nos momentos de tempestade. A arte é sobre criar memórias estéticas inesquecíveis. É o jantar em família sem celular na mesa, a história lida antes de dormir, aquele rito de passagem que vocês criam juntos. São as pequenas tradições que se tornam o tesouro emocional deles. E a educação é o treinamento constante do caráter. É ensinar seu filho a governar a si mesmo, a ter disciplina, resiliência e a fazer as escolhas certas mesmo quando ninguém está olhando. Mas eu sei, governar não é fácil. E você não precisa descobrir tudo sozinho, na base da tentativa e erro. Existe uma metodologia, um caminho. E é por isso que eu criei a Sala Secreta. A Sala Secreta é o lugar onde você, pai, mãe, recebe as ferramentas de elite para aplicar essa tríade em cada uma das fases da vida do seu filho. É o seu centro de treinamento para se tornar o líder que sua família precisa. Lá, você encontrará o passo a passo, as estratégias e o apoio para blindar o vínculo com seus filhos hoje, e não daqui a 20 anos. Chegamos ao fim desta jornada pelas fases da vida. Mas o rastro que você deixa no olhar dos seus filhos continua sendo escrito amanhã de manhã. Educar é plantar hoje as memórias que seu filho vai carregar para sempre. E me diga aqui nos comentários: o que você quer que seu filho enxergue em você quando ele olhar para trás daqui a 20 anos? Deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que está sendo pai pela primeira vez e inscreva-se no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação. Clique agora no quadro ao lado para aprender sobre o TDAH artificial ou vá direto para os nossos guias práticos. Até a próxima. Governe sua casa.